Todo ser humano, em algum momento da sua vida, já passou por crises de identidade. Se não passou, está passando ou ainda vai passar. E ele sempre faz 3 grandes perguntas. A primeira é quem eu sou, a segunda, qual é o meu propósito, e a terceira, para onde eu vou. Isso me lembra uma vez um jovem conversando comigo, ele estava em crises e ele saiu de uma cidade, veio morar em São Paulo, dizendo, cara, eu vim estudar filosofia. Eu tentei preencher um vazio no meu coração com a filosofia, mas eu continuo com o coração vazio. Então eu tentei preencher o meu coração com remédios, afinal eu estou com crises de identidade, eu tenho síndrome do pânico, eu sou uma pessoa muito ansiosa e me controlo à base do remédio, mas os remédios não resolveram o meu problema, continuo com o coração vazio. Foi então que eu comecei a experimentar relacionamentos com pessoas do mesmo sexo e e outras pessoas também, e eu tentava preencher o meu vazio com todas essas experiências, e nenhuma dessas experiências foi suficiente para preencher o vazio no meu coração. Eu percebi naquele momento que o coração dele só podia ser preenchido com Jesus. Jesus é que preenche todo o nosso ser, preenche todo o nosso vazio. Isso me faz lembrar uma história lá de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 13, quando Jesus ele estava em Cesareia de Filipe junto com seus discípulos, e ele pergunta aos seus discípulos, o que as pessoas estão perguntando ao meu respeito? E eles respondem, uns estão dizendo Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias, e outros mesmo estão dizendo que tu és João Batista. Ok, maravilha, ser comparado com esses profetas é muito bom, mas e para vocês? Quem realmente eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ao afirmar que Jesus ele era o Cristo, significa que ele teve uma revelação da identidade messiânica de Jesus. Cristo é o mesmo que Messias, que significa ungido, a unção de Deus. Paulo fala sobre o anticristo. O anticristo ele é contra toda e qualquer vontade do Senhor, ele é contra o ungido. E ao afirmar isso, Jesus diz, dissestes bem, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E digo que tu és Pedro. Ou seja, quando Simão teve uma revelação de quem é Cristo, Jesus afirmando a sua identidade, profetizando, e tu és Pedro. Pedro significa rocha inabalável, firme, constante, prudente, sempre perseverante. O nome dele era Simão, uma cana sacudida pelo vento. Era levado por qualquer vento de doutrina, mas Jesus afirma e profetiza sobre ele. Mas você não é mais um menino, você é Pedro. E se nós olharmos o ministério de Pedro, quando ele andou com Jesus, ele não foi nada daquilo que Jesus havia dito ao respeito dele. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, aí sim Pedro entendeu essas palavras de Jesus. Quando ele teve uma revelação, Jesus gerou uma identidade nele, e por ele ter tido uma identidade, Jesus delegou uma autoridade. Afinal, Jesus ele não dá a chave do reino dos céus nas mãos de alguém que não sabe quem é. E Jesus diz profeticamente sobre aquela cidade, Cesareia de Filipe, que naquela época era considerada uma cidade pagã, e ele diz profeticamente naquele lugar, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E naquela época havia um templo chamado Portas do Inferno, que quando Jesus ele diz isso, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ele aponta para o templo pagão, Portas do Inferno, e diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entenda uma coisa, quando alguém diz assim, eu sou a igreja, não, você não é a igreja sozinho, nós somos a igreja em unidade. As portas do inferno prevalecerá contra uma pessoa sozinha, mas quando fala de igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então eu não posso dizer eu sou a igreja, eu posso dizer e tenho que dizer nós somos a igreja de Jesus. O que eu quero passar para você é que quando você tem uma revelação, Jesus ele gera uma identidade no seu coração. E quando você tem uma identidade, Jesus ele delega uma autoridade. E a autoridade fala de alguém que vive o que prega e prega o que vive. E falando sobre propósito, eu lembro uma vez que Rodolfo Abrantes, numa conferência nossa, ele falou uma coisa a respeito da caneta. Qual é a identidade da caneta? Ser uma caneta. Mas o que ela foi chamada para fazer? Qual é o propósito dessa caneta? Escrever. E por que será que algumas pessoas colocam essa caneta para prender cabelo? Ela pode até funcionar, mas não é.
o propósito dela. Portanto, fracasso é você ser bem-sucedido naquilo que você não foi chamado para fazer. Então, conheça Cristo, e quando você conhecer a Cristo, você saberá quem você é, porque a sua identidade está em Cristo, a sua identidade está firmada em Cristo. Quando você conhece a Cristo, você realmente sabe quem você é, e quando você souber quem você é, você sabe o que você foi chamado para fazer, você sabe e conhece qual é o seu propósito, e quando você souber quem você é, quando você souber qual é o seu propósito, você tem autoridade para fazer e falar no nome dele. Você pode ser uma pessoa rica, famosa, bem-sucedida, mas se você não tiver a autoridade dos céus, o seu dinheiro, a sua fama e o seu poder, não terá autoridade para liberar os céus na terra. Que você procure conhecer a Cristo e ser achado nele. E quando você conhecer a ele, a sua identidade está firmada. E quando a sua identidade está firmada, Jesus ele delega uma autoridade. Mas Jesus ele não delega uma autoridade nas mãos de criança, de alguém que não sabe quem é e muito menos não sabe o que fazer. Se você não souber quem você é, você não sabe qual é o seu propósito. E quando você não sabe qual é o seu propósito, você não sabe para onde você vai. E você que estiver assistindo esse vídeo, estiver passando por alguma crise de identidade, eu quero te encorajar a conhecer Jesus. Que quando você conhece Jesus, você sabe quem realmente você é. E sabe o que Deus pensa ao teu respeito? Ele diz que você é o filho amado. Você não é apenas um filho, aquele que nasceu de novo porque creu em Cristo Jesus como teu Senhor Salvador. Você é filho e também amado. E quando você entende isso, você sabe qual é o seu propósito, você foi feito para algo, você foi feito para produzir muitos frutos e frutos que durarão para sempre, mas o nosso foco não são os frutos, o seu foco é aprofundar as suas raízes no relacionamento com o Senhor. E quando você entende isso, você sabe para onde você está indo. E se você gostou desse vídeo, eu quero te encorajar a compartilhar nas suas redes sociais, também curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Valeu, um abraço!